Temos. Nós estamos entrando, então, na lição 56. E, como já vimos, entramos na parte 4 desse discipulado, que é sobre paternidade. Então, nós tivemos a introdução, né, e falamos, então, acerca dessa questão da figura de um pai, da bênção de um pai. E aquilo que foi mais tentado na vida de Jesus foi a questão da paternidade, quando ele foi confrontado na sua paternidade. Deixa eu só desligar um negócio aqui, que está um ruído bem alto aqui. Então, quando Jesus foi tentado na paternidade dele, na verdade, o diabo ele sempre quis acabar com a figura de um pai, né? Essa é a estrutura diabólica, sempre destruir a imagem de um pai. Porque quando nós destruímos a imagem de um pai, nós destruímos aquilo que é a multiplicação. Somente o pai tem a semente da multiplicação, e isso é interessante. Ele passa essa genética, né? Determina essa genética. E isso faz com que uma casa que não tenha pai, ele vai ser a casa dos irmãos mais velhos, ou seja, uma casa que não vai ter um destino ativado. Isso dentro da igreja, queridos, é terrível. Por quê? Porque todo ataque jezabélico é um ataque não contra a igreja, mas é um ataque contra a figura de um pai. Quando ela consegue matar a figura de um pai, ela simplesmente sabe que aquela congregação, aquela igreja, aquela comunidade ou aquele grupo não terá mais nenhuma expressividade no reino. Ou seja, ela vai ser uma igreja de irmãos mais velhos, né? Não tem ninguém que ativa, não tem ninguém que lança essa pessoa. Pois bem, então, a lição de hoje nós vamos ver as flechas polidas, né? Salmo 127, versículo 4. Diz assim: como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Olha, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, o salmista compara as flechas de um guerreiro como os filhos. Então, os filhos são flechas. Bem? Então, o salmista refere-se aos filhos como sendo flechas na mão de um guerreiro. Flechas bem posicionadas e com a pessoa certa. Veja, querido, que não é na mão de um homem, né? Como flecha na mão de um homem são os filhos da mocidade. Como a flecha, né, na mão de uma pessoa, não. É como flecha na mão de um guerreiro. Então, entenda que uma flecha, eu vou dizer no sentido literal, uma flecha hoje na minha mão ia ser um enfeite de parede, né? Porque literalmente eu não sei fazer ou atirar uma flecha com arco, não tenho essa habilidade natural de fazer isso. Não estou dizendo de um contexto espiritual, estou dizendo natural. Se me der um arco e uma flecha, a única coisa que a gente pode brincar é de índio ou botar na parede como enfeite, né? Por quê? Porque não tenho habilidade. Então, quando ele diz assim, como flecha na mão de um guerreiro, ele está dizendo isso, como um instrumento de guerra na mão de uma pessoa habilitada. Isso é interessante. Aqui eu vou para duas vertentes. Você pode ser uma flecha, mas se você tiver na mão desabilitada para te lançar, também você não vai ter a eficiência. Ou, se você é flecha, mas não está na aljava de alguém, também você não terá o teu destino. Então, às vezes, não é só estar na aljava. Em que aljava você está? Né? Isso é um negócio muito interessante. Ou seja, em que aljava você faz parte para ser lançado. A paternidade tem muito isso. Vamos lá. Repare que usa a expressão na mão de um guerreiro. Ele poderia muito bem dizer que os filhos são como flechas. Só isso.
Mas note então que se os filhos são as flechas, os pais são os guerreiros. Temos que estar sempre na aljava de um guerreiro. Os pais são os que lançam os filhos para o seu destino profético e os prepara para ser bem-sucedido em sua missão. Mas a palavra aqui para flecha é hetz, mas essa palavra vem de uma outra palavra que é shatsat, que significa dividir, ser cortado, ser eliminado. Ou seja, lançar as flechas, um arqueiro. Então essa palavra é sinônimo de uma outra que significa dividir em dois. Escutar, viver a metade, ou a metade da vida de alguém. Então veja que revelação interessante. A flecha é dividir ou ser cortada, ou viver a metade da vida de alguém. Isso aponta para que eu possa realmente ser um filho. Eu tenho que viver a metade da vida de alguém, ou do arqueiro. Não tem como você ser filho se você não tem a metade da vida de alguém. Ou você não tem como ser filho se você não tem a genética de alguém. Quando você vai ver, você é metade sua mãe e metade seu pai. Então, quando a gente vai para a genética ou para a biologia mesmo, há um determinante YX do pai e o determinante X da mãe. Então, o pai, ele completa essa identidade. É o pai que determina o Y ou o pai que determina o X. Entendeu? O pai que determina a identidade. Ele completa a metade de alguém. Então, você que diz ser filho, mas você não tem essa genética do pai, você não é filho. O filho, ele é aquele que é a metade da vida de alguém. Amém? Isso aponta para duas coisas. Se eu não passar um período de tempo com o pai que vai inserir em mim a sua mentalidade e genética, eu nunca vou conseguir ser uma flecha. Na mão desse guerreiro, não. 2, tenho que perder um pedaço de mim para que a parte do pai entre em mim. É como um enxerto. Um pedaço de uma árvore entra no pedaço da outra árvore, misturando a genética das duas. Então, isso é interessante, que hoje nós falamos muito sobre essa questão de paternidade. Antigamente, paternidade estava em descrédito, né? Você falava paternidade, as pessoas corriam 3 dias e 3 noites. Hoje, paternidade está na moda. Então, todo mundo tem pai. Ah, não, eu quero ter pai. Não, você é pai daqui, pai de lá, e acaba sendo até um palhaço, né? Porém, se nós olharmos para esse ponto, paternidade não tem nada a ver com ter um pai. Paternidade tem a ver com a parte desse pai que circuncida e toma o lugar no teu coração. Entende aqui? Ou seja, não adianta eu dizer que eu tenho um pai. Se partes integrantes desse pai não está dentro de você. Isso eu falo como 18 anos sendo pai. Muitas pessoas dizem, eu quero ser filho, mas eles nunca deixaram que esse ensino, essa mentalidade, esse jeito do pai entrasse dentro deles. Ou seja, eu quero... Eu até falo sempre para a galera que estão na cobertura. Para mim, existem 3 tipos de pessoas que eu vou lidar. São a cobertura. As pessoas confundem. Né? Cobertura é o seguinte, eu tenho uma cobertura espiritual. Estou debaixo da cobertura de um apóstolo, de um profeta, do evangelista, do pastor, do mestre, tem a cobertura. Eu estou lá, né, eu tenho a bênção dele, mas eu tenho a minha visão, eu tenho o meu ensino, eu tenho a minha missão, eu tenho meus projetos, eu estou aqui, estou indo. E eu tenho um suporte, seria isso. No dia que eu estou com problema ali, tenho a cobertura, estou protegido lá, né, conforme a gente sempre fala e crê, né, que essa cobertura também nos traz uma proteção, tudo bem. Um segundo passo, as pessoas que são discípulos, ou seja, eles têm a cobertura, eles também agora são discípulos, eles também eles gostam do ensino.
Eles gostam do ensino, tá? Mas eles têm as suas visões, eles têm as suas direções, eles têm as suas motivações. E, para mim, o terceiro ponto, que é o filho. O filho, ele vai estar na cobertura, ele tem o ensino, mas ele também tem a genética, ele anseia a mesma coisa, ele vai pelo mesmo rumo, ele quer isso, ele quer seguir esses passos, ele quer trilhar esses passos. Isso daí não é de voz, isso daí é de atitude. Tem muitas pessoas que falam assim, sou filho, mas a atitude é de não seguir os passos. Então, se há um passo a se seguir, não é seguir o mesmo ministério, com a igreja, o mesmo nome, não, não. É seguir a mesma visão, seja a mesma motivação. É isso que o pai faz, ele implanta isso dentro do coração de uma pessoa, para que ele siga, para que ele continue seguindo esse mesmo passo no reino, por exemplo, essa mesma direção de reino, essa mesma identidade de reino, essa mesma visão do reino, esse mesmo coração para com o reino é transferido de pai para filho. Então chega um momento que a pessoa também está buscando essa mesma coisa, ela também está ansiando essa mesma coisa, mesmo que ela tenha uma visão ministerial, mas ela está seguindo nessa mesma visão do reino, essa mesma genética, aquilo que flui no coração de um pai, também arderá e fluirá no coração de um filho. Isso é ser filho. Por isso a metade. Se você nunca deixou que a metade de alguém fosse enxertado dentro de você, você não é filho. Nós precisamos, não é só falar que tem uma cobertura. Eu tenho um pastor. Mas o quanto desse pastor tem influenciado na tua vida? O quanto que esse pastor tem trago na tua vida o que a gente chama da paternidade que circuncida o coração. O quanto do teu coração está sendo circuncidado por esse pai. O quanto te assemelha. Uma das, vou colocar, das expressões mais rasas, né? Quando falam para Pedro, olha, ele é um dele, ele fala igual. É lógico, porque eles eram da mesma região, né? Mas usar essa metáfora, ou seja, depois de um tempo, Pedro já falava como Jesus, já tinha semelhança de Jesus, já tinha essa característica de Jesus dentro dele. Isso é, pai, quando a gente transfere. E é isso que o diabo persegue, querido. O diabo persegue nada mais do que a semente do pai jogada no filho. Ele vai comer isso. Lembra da parábola do semeador? O semeador é o pai, o Senhor, que ele lança a sua palavra. E essa palavra é roubada, é comida, porque é a palavra do pai jogada dentro do filho que produz fruto. Então não é o fato de você estar com uma paternidade, é o fato da semeadura dessa paternidade no filho. Ou seja, quando eu falo isso, eu lembro de uma vez que a pastora Neide compartilhou a visão do sêmen, né, que é lançado sobre a terra. Ou seja, a semente que é lançada sobre a terra. Então, essa semente é a porção do pai que está sendo lançado na vida no coração do filho. Nem todas essas sementes frutificarão. Quem se tornará filho? Aquele que faz a vontade do pai. Não é isso que ele diz? Jesus. Quem se tornará? Quem é o discípulo de Jesus? Aquele que faz a vontade dele. Então, a gente precisa aprender isso. Entendeu? Que paternidade é muito mais do que ter um pai. Paternidade é deixar que a semente desse pai, ou seja, a palavra, o ensino desse pai, circuncide o teu coração, para que você possa, então, entrar dentro dessa visão, dessa mesma direção. Isso sim é paternidade. Bem? Então, nessa geração, a palavra paternidade é muito comum, mas pouco vivida e compreendida. Se você não deixar que um pedaço da vida do pai entre em nós, nunca teremos uma verdadeira identidade paterna. Não é simplesmente dizer que temos um pai, mas sim é ter dentro de mim uma genética semelhante. Jesus usou muito essa palavra de sermos enxertados na videira. Então, temos que pegar a essência da pessoa do Eterno para que possamos viver a vida dele em nós. Temos que saber que
mãos estamos, pois uma flecha só será bem eficaz em sua missão se tiver um guerreiro bem treinado com ela nas mãos. Imagine, então, que você é uma flecha, mas está na mão de um construtor, ou do médico, ou de um enfermeiro, ou de um advogado. Você nunca vai passar de um lindo enfeite, pois essa pessoa nunca foi treinada para usar a flecha. Ser flecha é muito importante, mas saber que mãos está nos segurando é tão importante quanto ser uma flecha. Só bons guerreiros nos lançará para o alvo certo. Esse é um grande desafio nessa geração tão isolada e individualista. O apóstolo Paulo já havia nos advertido sobre esse grande desafio em 2 Timóteo 3, do 1 ao 2. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverente. Bem? Então, o apóstolo Paulo já nos advertia acerca disso. Então, a primeira coisa que ele nos adverte, do tempo do egoísmo. Essa palavra comum em nosso meio. Aqui, nesse caso, é a palavra hebraica filautos. Perdão, você que é grego. Que significa que ama a si mesmo ou que estão bem atentos aos próprios interesses. Então, egoísta é a pessoa que só se interessa pela sua vontade e desejo e que só ama a sua própria vida. Deixa eu dizer aqui, irmãos, o que nós precisamos aprender a respeito de paternidade? O problema é que nós aceitaremos uma paternidade desde que essa esteja somente interessado em nos alavancar. Ou seja, paternidade somente aqueles que nos lançam para o nosso destino. Antes de você ser lançado para o teu destino, você tem que saber qual é o teu destino. Concorda comigo? E outra, quem te lança é o pai, é o guerreiro. Então a flecha não escolhe o destino, ela é lançada dentro de uma batalha para o seu destino. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que ter vontade própria, mas eu estou dizendo, querido, que ultimamente as nossas flechas são flechas autopropulsivas, assim dizer, não sei se eu assassinei o português, mas são flechas teleguiadas, que ela mesma escolhe o destino dela. Imagina, o guerreiro está aqui, ele vai falar assim, rapaz, vou matar aquele ali, pega a flecha, não, aquele lá não, eu quero ir para lá. É mais ou menos assim que está essa nossa geração. Ou seja, eu sou flecha, eu sou filho, porém, eu determino aonde eu vou. Então, esse tem sido um problema sério. Por quê? Porque se nós não estamos dispostos a ser confrontados, nós nunca seremos realmente filhos. O que eu percebo hoje é assim, eu estou contigo até o ponto que a tua mensagem entra no meu intelecto e até me agrada. Já tive vários casos de pessoas assim. Eu te obedeço. Mas quando eu dava uma direção, que era uma direção oposta à vontade, oposta a como que eu posso dizer? A intenção do coração, oposta aos desejos dessa pessoa, não, isso daí não concordo. Não concordo. Por quê? Porque vai chegar a ponto crucial, meu irmão, e a tua vontade vai ter que morrer. Olha agora para Jesus como filho. Qual foi a última missão de Jesus? Morrer pela humanidade. Essa era a vontade do Pai, não era a vontade de Jesus. Jesus nunca foi para a cruz dizendo que lindo, eu vou para a cruz, mas rapaz, você não sabe o tanto que eu esperei essa cruz. Era o meu desejo estar nessa cruz. Eu ansiava essa cruz. Oh, cruz maravilhosa. Não foi isso que ele disse, não. O que ele disse? Senhor, eu não quero ir, não. Eu não estou nem um pouco afim de subir nesse negócio.
Eu não estou nem um pouco afim de passar isso. Mas eu sei que eu preciso cumprir a vontade do meu pai. Entende aqui? Isso daqui, querido, eu não estou dando para vocês, porque é difícil hoje. Desculpa a palavra que eu vou usar aqui. Difícil hoje, depois dessa onda celular, nós falarmos de paternidade de um modo sadio. Desculpa se alguém entre nós aqui existe, né, anda na visão celular. Eu sei que tem muita gente boa que caminha nisso, mas infelizmente, no meio disso, nós vimos muita gente aproveitando de uma coisa chamada honra e submissão. Então, eles levaram as pessoas a uma honra, na verdade, faraônica, a um lugar de obediência cega, aonde as pessoas deixaram, né, conheço muita gente que quase quebrou, quase separou, quase morreu por causa dessa obediência cega. Não é isso que eu estou dizendo. Porque a gente pode usar esse texto aqui para dizer isso. Ah, você tem que me obedecer, porque eu sou teu pai. Né? Você não pode fazer a tua vontade. Não, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que para que eu possa ser treinado para o meu destino, em muitos casos, eu vou ter que não fazer a minha vontade. Por quê? Porque se eu já, de vontade própria, soubesse tudo que eu precisava fazer, eu não precisava de ninguém. Quem é o pai? O pai é aquele que lapida, é aquele que tira as arestas, aquele que circuncida o coração, aquilo que tira o que está sobrando. E isso, em muitos casos, vai nos ferir, no sentido de vai nos contrariar, vai fazer com que a gente faça algo que realmente a gente não queria fazer. Ou eu estava tentando fazer para outro rumo. Eu vou colocar como um pai natural. Quantas coisas nós podamos os nossos filhos e os nossos falam, mas que chatice, né? Mas por quê? Eu queria tanto fazer isso. Mas lá na frente você vai entender, fala, cara, ainda bem que o meu pai falou isso. Ou a gente vai lamentar dizendo, por que eu não ouvi os nossos pais? Eu vou dizer aqui para nós, adultos agora, né? No sentido assim, quantas vezes você não olha lá atrás e fala, rapaz, se eu tivesse ouvido, quantas coisas eu poderia ter feito diferente? Se eu tivesse ouvido. Aí a gente tenta replicar para os nossos filhos, né? Às vezes eu converso com os filhos e falo, meus filhos, não faça isso. O meu pai já falava para mim, e eu estou fazendo que nem vocês fizeram. Vocês não ouvem, depois vocês vão estar fazendo o que eu estou fazendo. Chegando para o filho de vocês e falando, meus filhos, o meu pai disse, que o meu avô disse. Então, assim, infelizmente, essa é uma sequência que nós fazemos sempre. Então, nós precisamos sempre dar esse ouvido. E esse cortar essas arestas é muitas vezes cortar do nosso coração que está sobrando. Então, paternidade é isso. Paternidade é você permitir que, dentro do teu propósito e missão, você possa ser direcionado. Às vezes, como a gente fala, né? Você está ensinando, fala, mas apóstolo, eita, o negócio sumiu aqui. Apóstolo, não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo. Se você concordasse, assim, se tudo fosse do teu intelecto, você não precisava estar aprendendo, você não precisava estar na escola. Então, na verdade, se você tem um mentor, se você tem um pastor, se você tem um pai, ele realmente vai falar coisas que não está na tua compreensão e vai te tirar disso. Desde que sim, querido. Deixa eu dizer uma coisa. Agora eu vou dizer isso para os pais. Para os pais. Nós precisamos, pais espirituais, né? Nós precisamos aprender que o nosso limite é desde que nós não manipulemos a vida de um filho. Nós não podemos usar isso. Eu, como pai, dizer, você precisa. Às vezes eu falo isso para pessoas, irmãos, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Às vezes eu falo, cuidado com essa circunstância, cuidado com essa pessoa.
Mas apóstolo, posso conviver? Querido, você convive com quem você quiser. Você fala com quem você quiser. Mas eu só estou te dando uma orientação. Cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso, cuidado com isso. Cuidado com aquilo lá, cuidado com essa atitude, cuidado com esse pensamento, cuidado com essa pessoa, cuidado. Seja, cuidado. Eu não posso falar assim, você tem que fazer, você vai parar de fazer, você nunca mais vai fazer. Não posso fazer isso. Vou te orientar. Olha, isso daqui, você está fluindo na mesma frequência. Eu já falo várias vezes, você está fluindo na mesma frequência. Você está fazendo isso, você está fazendo. Então, eu não posso entrar manipulando pessoas. Nós não podemos usar isso para anular a outra pessoa. A outra pessoa não pode ser. A outra pessoa não pode ser manipulada, porque aí já não é pai. Aí isso daí já é faraó. Então, não confunda isso. 2. As pessoas seriam desobedientes aos pais. A obediência é a maior chave que temos para o reino. Nunca um desobediente irá chegar em seu destino profético. O que esperar de uma pessoa que não consegue obedecer um comando? Com toda certeza, ela nunca será uma flecha na mão de um guerreiro. Imagina, você com uma flecha, você vira para lá e se atira, ela vai para lá. Aí fala, meu irmão, você descarta essa flecha, né? Ela nunca vai na direção que a gente determina, né? Então, ser flecha é muito mais que ter um ministério, um chamado ou até mesmo um dom. Ser flecha é ter um pai que está gerando sua genética e ativando o que já existe em cada pessoa. Antes de conseguir expressar o que eu estou querendo aqui passar no meu coração. Irmãos, ser filho, ser flecha, é você estar disposto a aprender e ser direcionado. Hoje, eu estou vendo as pessoas dizendo o seguinte: eu preciso de um pai para ativar o meu ministério. Ou seja, eu já sei aonde eu quero chegar, eu já estou fazendo onde eu quero, então eu preciso só de uma pessoa para validar o meu ministério. Ou seja, eu só preciso que alguém bata o carimbo e diz: esse daqui pode confiar, selo de garantia, ISO 9001. Pronto. Né? Então as pessoas só estão procurando isso hoje. Eu tenho visto que essa geração ela só está procurando alguém que cele e autentique o ministério dela. Isso não é ser filho. Ser filho é você estar disposto, às vezes, de você chegar e falar assim: não, você vai ficar quietinho, você não vai fazer nada. Meu irmão, você está doido. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o apóstolo Amaury. Que anda com o apóstolo Joseí. Às vezes a gente vê as pessoas falando aí do Daniel Mastral. Né? Daniel Mastral, cara que se envolveu em coisas das trevas. Irmãos, você acha que o Daniel Mastral foi doido nas trevas porque você não conheceu o apóstolo Amaury? O homem já fez. Mas quando ele chegou diante da doutora Neuza Tioca, diferente do Daniel Mastral, a doutora Neuza Tioca falou assim: você está proibido de falar da tua vida. Só isso. E a mesma coisa falou para o Daniel Mastral. E o Daniel Mastral não obedeceu, saiu, né, deu aquele rolo todo que a maioria da gente conhece. E o apóstolo Amaury, quietinho, boca fechada, há anos. Há anos. Cara top, com muitas experiências, com gigantesca, mas ó, você vai ficar quietinho, 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 você não vai falar nada. O cara tá quietinho. Isso é receber direcionamento. Você entendeu? Então, é isso que a gente fala. É você conseguir fluir na obediência. Isso é ser flecha. Não adianta você ter um dom. Não adianta você querer alguém que valide o teu ministério. Isso não é ser filho. Isso é você só ter um selo. Não é ser filho. É aquele que está disposto. Sim, exatamente não. Porque, gente, vamos lá. Todo mundo que mexeu com trevas, a primeira coisa que tem que ser quebrada é o orgulho. Verdade?
O orgulho é a maior marca das trevas. Então, eu preciso de um tempo de ficar em silêncio. Vamos lá. Ser flecha é estar em sintonia com a frequência da obediência e humildade, pois sabe que nunca chegaremos em nosso destino profético sozinho, mas sempre teremos que estar conectados a um Pai que nos lança nesse alvo. Ser flecha é reconhecer que seremos lançados para o nosso futuro através de um guerreiro visionário que está conectado à eternidade e que sabe o potencial de flecha ou da flecha. Só assim seremos aptos para alcançar nosso desenho e missão. Então, essa foi a palavra de hoje. Bem,